Hoje nós recebemos aqui no Lance os representantes da Associação de Moradores do Bairro Meia Praia, aqui de Itapema, para conversar um pouco mais sobre as mudanças, as últimas mudanças no plano diretor, que foi realizada ali no finalzinho do ano de 2024. Rubens, Luiz Fernando e Bruno, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Começando então, como a gente estava falando aqui fora de câmera, vocês estavam me contando um pouco que o último plano diretor original ele havia sido feito em 2002. A partir disso haviam sido feitos vários remendos, virou uma colcha de retalhos e agora então várias regras foram modificadas, né? Meio de última hora, toque de caixa. Como que foi essa representação para vocês? O que isso significou a partir da visão de vocês? Eu acho que o Luiz pode explicar um pouquinho melhor, onde ele tem participado dos últimos planos diretor pela associação, ele pode dar melhores detalhes, mas é só esclarecendo um pouquinho, Camila, o trabalho todo que foi feito, normal, a emendas e tudo, são feitos pela Câmara. O plano diretor é constituído exatamente por um conselho criado onde tem a participação de toda a sociedade, representantes da sociedade. O Luiz tem participado dos últimos 3 planos diretores, ele participou, porém nenhum deles foi aprovado. Um vai empurrando, e aí esse último foi aprovado, porém ele foi aprovado com algumas alterações que não constavam no plano diretor onde foi discutido. De última hora se apareceu algumas mudanças que alterou exatamente alguns pontos significativos dentro do plano diretor, que é o índice construtivo, e esse índice construtivo vai dar um impacto tremendo em termos de superpopulação nas áreas, ou construção de novos apartamentos, e nós não temos estrutura básica para isso. E aí o Luiz então pode contar um pouquinho como é que foi feito todo esse processo e como se procedeu nesse último ano. Ok. Boa tarde. A história do plano diretor de Itapema realmente é longa, né? De 2002, deveria ter sido reformada em 2010, aliás, 2012, né? 10 anos depois, e já na segunda vez deveria ter sido revisto em 2022, e na verdade só agora, né? Que temos uma revisão de fato. Mas ao longo do tempo vem sendo emendado, né, através de modificações em leis, ao longo de todo esse tempo, mas sempre com prejuízo assim até da legibilidade da lei. Fica muito difícil você analisar e você atuar em cima de uma coisa totalmente remendada, né? Por mais de 20 anos. E distante daquilo que se pratica no Brasil e no resto do mundo, né? Índices assim que se usavam aqui, um tal de índice K, né? Que era como se calculava a ocupação de um terreno, né? Em número de unidades, enquanto que no resto do país, no mundo, se considera metros quadrados e não o número de unidades, né? Isso foi modificado nessa última versão. A última versão foi feita durante 1 ano e meio mais ou menos de trabalho, que foi concluída no final de 2023, né? Aí foi enviada para a Câmara, aí ficou na Câmara um bom tempo lá sem avanço, né? E no final do ano de 2024, daí veio a versão final da Câmara, né? Muito modificada em relação àquilo que foi proposto pelo Conselho da Cidade. O plano original, esse terceiro, né, foi feito pelo Conselho da Cidade, que é um conselho que tem a representação das associações de moradores, da Sinduscom, das entidades do comércio, da sociedade civil em geral, né, até o Instituto do Câncer também feminino, né, da OAB, bom, enfim, tem representação de vários setores, né? E é isso que deve ser feito, de acordo com o Estatuto da Cidade, é uma obrigatoriedade, né, quando se construiu um plano diretor. E essa versão foi para a Câmara, aí já modernizada, né, já tinha parâmetros modernos, e tinha um coeficiente de ocupação, o básico, né,
o mais importante, digamos, indicador de potencial construtivo chama-se coeficiente de aproveitamento. Ele diz quantos metros quadrados a gente consegue construir em um terreno, né? Então, esse número, por exemplo, 8. Se for 8 esse coeficiente, você pode construir 8 vezes a área do terreno, pode fazer em metros quadrados construído naquele terreno, né? Então a base que era 8, na proposta original do Conselho da Cidade, e no máximo 9 quando houvesse transferência de potencial construtivo, que é quando você transfere o potencial de um terreno que foi desapropriado, por exemplo, fazer uma rua, uma coisa assim, transfere para outra construção. Então vem esse potencial, podia aumentar mais um, ficaria 9 vezes a área do terreno. Esse era o máximo na proposta do Conselho da Cidade. Acontece que as modificações feitas no final do ano, né, sem participação da sociedade, né, exclusivamente pela Câmara, e não pela Câmara toda, por uma comissão de vereadores, chegou até o número 13, quer dizer, de 8, 9 no máximo com TPC, chegou a 13 com TPC, quer dizer, o total seria 13. Então, olha, isso é uma ampliação muito grande do potencial construtivo, né? E a nossa preocupação é quanto à capacidade da cidade de absorver isso, porque você sabe que o aumento do potencial construtivo representa o quê? Aumento de população. Então, se no mesmo terreno, antes você podia ter 9 vezes a quantidade de metros quadrados, agora pode ter 13, né? De 10 a 13, varia, depende da situação, mas aonde fica a capacidade de trânsito para absorver toda essa população e seus carros, né? Porque se aumenta a população, vai aumentar os carros. Na mesma área de terreno, isso que é importante, a densidade de pessoas, quantidade de pessoas pela mesma área da cidade, é isso que ampliou, né? E naquela mesma área você vai ter mais carros, mais pessoas, vai ter mais necessidades de água, mais necessidade de tratamento de esgoto, mais necessidade de energia elétrica. E o trânsito, a gente sabe que já está o caos, com a situação anterior, né? Situação do plano de 2002, o nosso trânsito já estava o caos. Como é que fica agora a hora que esses prédios com mais 30%, 40%, 50% de ocupação forem construídos? Como fica isso? Só para você ter uma ideia, Camila, numa área construtiva, exemplo, que a gente fez um ensaio, alguns cálculos, numa área de um terreno de 1.500 metros, poderia ser construído 57 apartamentos. Nessa nova proposta, vai para 86, sem o TPC, sem a transferência de potencial construtivo. Ele pode chegar a 94, na mesma área. Isso que é o impacto que a gente está levantando. Nós não temos estruturas básicas para sustentar isso. Saneamento básico nós não temos para isso. E quantas pessoas dentro de cada unidade, né? Porque não vai ser uma pessoa só. Mais carros, mais pessoas, enfim, todo o consumo que nós vamos ter aqui no dia a dia vai ser terrível e nós não temos sustentação para isso. Se nós queremos ser um metro quadrado mais caro, nós temos que, vamos dizer assim, se comparar também com quem é mais caro hoje, que é Balneário. Potencial construtivo em Balneário, que aqui passou para 10, 12, lá é 6,5. Nós cobramos aqui, agora com essa última alteração, há 2 semanas atrás, o valor da outorga onerosa por metro quadrado passou para R$500, 500 e poucos reais. Em Balneário é de R$3.000 a R$4.300. Então, se aqui, por exemplo, a gente tem um prédio ou um apartamento que vai pagar 50 mil, 60 mil reais, por exemplo, de outorga, em Balneário custa 800 mil. E esse dinheiro que é reinvestido dentro do município. Esse dinheiro parte disso é para o saneamento básico e parte também é para outras estruturas para dar sustentação dentro do município. Nós não temos isso dentro do município. Vai acabar o quê? Aumentando-se novamente todos os impostos para dar cobertura para uma coisa que simplesmente é voracidade de construção pelas construtoras que nós temos aqui. E digamos assim, se a gente quisesse se equiparar a Balneário Camboriú,
a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Então, teoricamente, se a gente quisesse chegar até lá por meio da outorga onerosa, a gente deveria, em tese, estar cobrando mais do que eles, né? Porque a gente tem um atrasado para tirar na percepção dos moradores. O que a gente questiona é por que é mais barato aqui? É tão mais barato aqui? Não digo que não pudesse ser, mas se, por exemplo, o custo o preço final de venda lá é no máximo 7% mais do que aqui, né? Então, aqui a diferença entre o valor daqui, da outorga e de lá, deveria ser essa diferença também, 7%, não é? Mas não é essa diferença que tem. E outra coisa, isso aí atrai também, gera uma inflação de construtoras vindo para cá. Você pode ver que tem vindo construtoras de todo o país para cá, construir aqui. Por quê? Porque é barato. Porque, veja bem, você pagar um terço, não, um quarto, às vezes, do que você paga lá em Balneário, então você vai construir lá ou vai construir aqui? De outorga. Porque, veja bem, o coeficiente básico é 3,5, que é aquele que é gratuito. Acima disso é pago, né? De lá também, a mesma coisa, ficou mais ou menos equivalente, né? Agora o restante é pago. Então você vai ter que pagar, vai pagar 3 vezes lá ou vai vir para cá que é menos, que é um terço ou um quarto? Vai vir para cá, né? Mas é bom esclarecer então, também que quem paga a sua outorga é o comprador, não é a construtora. Exato. Vai estar incluso no preço do apartamento. Então e outra coisa, isso aqui é uma coisa para a cidade, não é para mim, para você, para ninguém. Esse é um dinheiro que deveria ir para construir a infraestrutura que precisa para absorver toda essa carga de construções que vai ter, né? Então é necessário, um dinheiro que é extremamente necessário. Então tem que equilibrar essas coisas, né? Equilibrar melhor. Em primeiro lugar, tem que ver também se a cidade tem capacidade para absorver isso. Veja bem, tem coisas que não dá para aumentar. As ruas, por exemplo. Você consegue alargar uma avenida aqui? A segunda avenida, a terceira? Não consegue alargar mais, né? Já está tudo construído. Lá em Balneário chegaram a fazer uma avenida nova, né? Fizeram, demoliram prédios até de 5, 6 andares, foi demolido para fazer uma avenida. Fizeram, tem dinheiro, né? Tinha dinheiro para isso. Agora aqui, mesmo que você queira, mesmo que tenha o dinheiro, também você não vai conseguir mais, porque tem lugares que você não consegue derrubar prédios do tamanho que já tem, então não tem condição. São muitas desapropriações. Aí não tem como fazer, sabe? Não existe a capacidade física de fazer a coisa. Então você tem uma limitação, isso não dá para aumentar indefinidamente esse número. Esse número 13 que chegou aqui já é um número absurdamente alto. 6,5 lá em Balneário já é um número alto, já é alto, porque veja o que se constrói lá. Lá se constrói muito. Só que você, para construir um prédio daquele tamanho, você tem que ter um terreno maior, entende? Então não somos nada contra construções altas ou coisa disso, não é esse o papo. Você quer fazer uma construção alta? Faça, mas tem que ter um terreno do tamanho que comporte essa construção alta, né? Para equivaler, senão não dá a inflação de pessoas e de automóveis e de demandas de água, esgoto, enfim, distribui melhor, né? Então é tudo uma questão de o que é desenvolvimento sustentável, é isso que é o nome, né? O nome que se usa. Você pode desenvolver à vontade, mas tem que ser sustentável. Então, e outra coisa, a infraestrutura tem que vir antes, ou pelo menos junto com esse desenvolvimento, não pode vir depois, porque aí você gera o caos, né? Se você autoriza primeiro, todo mundo sai construir, e depois você vai pensar na infraestrutura, você gerou caos. Fora que tem um boom de construções agora, muitas ao mesmo tempo, né? Gera o caos, não tem? Nessa temporada, na última, na rua que eu moro, né, rua 303 e na 301 e 299, transbordou esgoto 3 vezes na rua. Por quê? Porque ou deu problema no bombeamento, né, a estação de bombeamento não teve capacidade para absorver a quantidade, né, ou foi entupido, né? E claro que entope, porque você tem um cano que foi projetado para uma certa quantidade de construções, né? Um caninho de 20 centímetros de diâmetro, para absorver as construções que tem agora, tudo bem. Agora, se você dobrar, triplicar as construções,
Esse cano não suporta mais, não vai suportar toda essa carga. O que acontece? Vai entupir lá na metade, vai transbordar, como aconteceu. Então transborda nas ruas e vai para a praia. 3 vezes aconteceu. E o pessoal na praia, turistas lá e aquele esgoto correndo na praia. Tanto que tivemos uma série de, né? Aí de vem problemas virose, vem esse tipo de coisa, né? Então tudo isso é capacidade. Como que melhora? Como que você faz isso? Imagina o problema que é você duplicar essa rede de esgoto que corre em toda a cidade, está em todas as ruas. Vai ter que abrir todas as ruas de novo, né? Olha o incômodo que é isso. Isso tudo tem que ser preparado. A questão da água, abastecimento de água. Andou faltando água também nas 2 últimas temporadas. O que nós vamos fazer? Porque o Rio Perequê é muito pequeno para suprir toda essa demanda. Então teria que buscar em outro rio, quem sabe no Rio Tijucas ou outra fonte, o Rubens que trabalha lá no comitê da bacia, né? Podia falar de uma coisa até sobre a água. Na realidade sobre a água já há um bom tempo atrás já se supunha que Itapema não conseguiria, com os recursos hídricos que tem aqui, abastecer a cidade por muito tempo. Então já estava previsto no plano de saneamento, que faz parte do plano diretor, o plano de saneamento municipal, já estava previsto que a Conasa deveria buscar água junto ao Rio Tijucas. O Rio Tijucas é um rio extremamente disputado, inclusive na Grande Florianópolis pretendem levar água dali para Florianópolis. Se nós não nos anteciparmos, não ir buscar lá, daqui um pouco não vai ter mais capacidade, e pode ocorrer, e daí o órgão estadual que faz a outorga para a retirada dessa água, não dá mais, agora toda a capacidade que existe no rio já foi demandada, já foi utilizada. E o superintendente da Conasa até já me falou há um tempinho atrás aí que eles entrariam, já tinha entrado com um pedido de outorga junto agora é a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, já teria entrado com esse pedido para pedir outorga para a retirada de água do Rio Tijucas. Eu não sei que pé está, se foi concedido ou não, com certeza não foi, porque está um atraso enorme nas concessões lá de outorga por parte do Estado. Ficou bastante tempo parado, lá já não aconteceu. Mas há necessidade disso, né? Nós temos um rio aqui muito pequeno, acho que 8 quilômetros, 8 quilômetros, entre Itapema e Porto Belo, e nós não cuidamos, 2 municípios só, e nós não temos uma capacidade de cuidar desse rio. Nós deixamos o rio poluído da forma que está aí, nós todos sabemos, né? Tem águas pluviais que, obviamente, várias unidades habitacionais jogam esgoto nessa água pluvial, que acaba indo para aquelas galerias, que para a galeria vai para o rio, vai para o Rio da Fita, vai para o Rio Perequê, e acaba tudo na praia. Então, é lamentável que 2 municípios só não consigam controlar, não consigam manter a pureza da água desse rio aí. Uma densidade populacional não tão grande, né? Nos meses de inverno, fora a baixa temporada. Exatamente, como o Luiz Fernando falou há pouco, neste ano aqui, que eu saiba, teve falta de água aí por mais de semana em vários bairros. Inclusive aqui, bairro Minha Praia, centro, andou faltando água. Na maioria dos prédios aí não se nota porque quase todos têm reservatório, né? Então acaba atendendo por um certo período. Mas faltou. Eu sei que é meio chato falar isso, mas nós temos uma concessionária que tem uma das maiores tarifas de água e esgoto no Brasil. É uma tarifa bastante elevada aqui em Itapema. E sabe, não se consegue dar manutenção para essa rede de água, rede de esgoto. É impossível não conseguir, né? Sem considerar que nós temos a maioria dos bairros em quantidade, não em quantidade de pessoas, mas em quantidade de número de bairros, a maioria deles não tem coleta de esgoto ainda. Nós só temos aqui na Minha Praia, que foi o primeiro, tem o centro, o Praia Mar e o Morretes. E mesmo assim há uma infinidade de unidades habitacionais que não estão ligadas na rede coletora. Não sei para onde está indo isso. Com certeza, de alguma forma, está indo para os córregos e está indo para o rio, consequentemente está indo para o mar. E tudo gera uma despesa depois, né? Em saúde. A gente sabe o que é despoluir um rio, né? A gente tem alguns exemplos, vários aí no Brasil ou no mundo afora.
A gente sabe lá que, embora a grandiosidade lá, mas o Rio Tinto tem que gastar bilhões e bilhões de reais e não consegue despoluir, né? Mas tem alguns exemplos aí que conseguiram, né? Na Europa tem alguns que conseguiram, investiram bastante, mas conseguiram despoluir. Nós aqui com 2 municípios só, no Rio Curto, não conseguimos cuidar. É de se pensar, pelo mínimo, né? Então aí você volta aí para potencial construtivo, para essa capacidade aí de infraestrutura, sobre valores de outorga onerosa. O que nós precisamos para investir nisso? É a lógica que precisa de dinheiro. Com certeza, para fazer todo esse trabalho, vai precisar de mais dinheiro de outorga. E aí a gente se depara com a outorga a R$500. Exatamente. E sem pensar que de dinheiro de outorga, legalmente, boa parte dele deveria ser direcionado para habitações populares, né? Então, baixa renda. Eu vivo dizendo ainda que um dia nós não vamos ter mais trabalhador em Itapema. Já existe uma crise. É inviável, não tem nenhum trabalhador, por mais que ganhe 4, 5 mil por mês, não consegue morar na nossa cidade aqui. Se tem pessoas para morar na área de invasão, paga R$1.500, R$2.000 por mês numa área de invasão, então imagina um imóvel legalizado aí, não tem, nós não vamos ter como. E aí se fala em habitação popular, mas não se vê nada, né? Teve épocas atrás aí que teve alguns incentivos aí, a Justiça, Ministério Público, vários órgãos aí para regularizar aquelas áreas passíveis de regularização, que fosse mais fácil. Itapema deixou passar, não aconteceu nada aqui. Nós não conseguimos. E para finalizar, então, qual estratégia que vocês acreditam que é necessário adotar agora para ter um enfrentamento, para a gente mudar esse cenário do que foi já aprovado no plano diretor? Esses problemas que foram identificados. Eu acho que primeiro, Camila, a população tem que conhecer a realidade de que foi aprovado. Embora a sociedade participou por meio dos grupos, mas só que não representa isso que foi implementado. Então tem que saber que houve falha no meio dessa aprovação e a gente vai pagar caro por tudo isso. Então tudo isso tem que ter um plano muito em conjunto com a prefeitura, as construtoras e vamos dizer assim, a parte comercial de Itapema, para que a gente possa estar reconstruindo as bases necessárias para a gente ter a nossa, vamos dizer assim, boa vizinhança ou boa convivência. Porque não dá, se nós não tivermos o saneamento básico, a gente não vai ter nada. É preciso, então, primeiro um conhecimento geral da população e depois também uma força de reivindicação, né? Exatamente. Porque sem a reivindicação junto ao nosso poder público, vamos dizer assim, a gente não consegue. Tem coisas que a gente passa por experiências que a gente solicita, mas sempre tem algumas outras prioridades que não são atendidas às necessidades básicas. Então, é a escala de Maslow, né? Você tem que fazer o básico primeiro para depois você querer construir prédios de 100 e poucos andares. Principalmente, né, Bruno, desculpa interromper aí, a população exigindo dos seus políticos, né, dos seus vereadores e do executivo, né? Só para dar um exemplo, há não muitos anos atrás aí, nós tínhamos junto à BR-101, tem uma chamada área não edificante, ou seja, que não se pode construir nada por várias possibilidades, né? Porque poderia ocorrer ter que duplicar, ter que aumentar a rodovia. Aí foi criada uma lei há pouco tempo atrás, aí permitindo reduzir aquela área, que me parece que era de 15 metros, e poderia se reduzir para 5 metros. A primeira coisa que fizeram aqui em Itapema, o que foi? Prédio. A reduzir para 5 metros. Nós poderíamos muito bem usar aquela área lateral lá na BR, permite fazer uma avenida ali para evitar que qualquer interrupção junto à BR-101 afetasse diretamente o bairro aqui, podendo circular pelo menos dentro do bairro. Mas não aconteceu. Por quê? Porque a ganância aí de algumas oficinas, de alguns prédios estavam sendo construídos na beira, que até já existia alguns, de forma ilegal, ser regularizado aquilo ali e inviabilizou que se fizesse uma outra rua, digamos, para poder fazer um trânsito interno aqui.
Você tem que pensar a médio e longo prazo, mas tem que estar incutido isso na cabeça, e a população precisa cobrar isso dos seus políticos, né? Para que não tomem esse tipo de atitude. Realmente, agora correr atrás do prejuízo, né? Agora não tem mais jeito, agora já está... Até aquela saída da BR que foi criada, a última, que sai ali na Marginal, né? Ela interrompe o trânsito ali. É um gargalo que ficou na Marginal nossa, aqui do lado leste. E se tivesse um espaço a mais para alargar ali, podia fazer uma incorporação mais razoável, né? Agora não tem solução. É isso, o que eu acho que a gente precisa é conversar mais sobre isso, né? Foi conversado bastante lá no Conselho da Cidade, mas daí foi modificado sem conversa. Eu acho que tem que voltar a conversar. Essa é a solução, né? Porque, assim, existe uma imensa responsabilidade em cima disso, né? Não é um trabalho que deve ser feito às pressas, né? Foi feito no final de ano, assim, no apagar das luzes, até final de gestão de alguns vereadores, e no atropelo não se faz nada bom. Tanto que foi feito tão depressa que saiu com um monte de erros, e a prefeitura teve que fazer, a Câmara teve que fazer outras reuniões agora, recentemente, para consertar, porque não dava nem para usar a lei que foi feita, que tinha uma série de falhas, né? Eu acredito que nem consertaram todas ainda, né? Então, eu acho que tem que ter mais calma na coisa, isso é muito importante, é muito sério. E a questão aflige, vai atingir a todos, não é só... Alguns levam vantagem no começo, mas depois vão ser atingidos também. O mercado imobiliário tem que pensar nisso, porque o comprador não compra só o apartamento, ele compra a cidade também. E se ele vem aqui e a cidade está um caos, né? O trânsito que não se pode sair de casa, não anda, se tem problema de esgoto nas ruas, tem problema de virose, se a praia está poluída, falta balneabilidade, falta água, bom, enfim, um monte de problemas, começa a desvalorizar os imóveis, e aí todo mundo perde, né? Então não é o que isso pode ser uma euforia inicial, você pode ter uma vantagem inicial, mas depois tem um baita prejuízo. Se ganha a curto prazo. Então, eu acho que é o seguinte, temos que pensar nisso, vamos conversar, sentar na mesa, conversar todos, chegar a uma solução boa para todos, boa para a cidade e boa para todos. Para os moradores da Meia Praia que desejam se juntar às reuniões da associação de vocês, fica o convite? Com certeza. Nós temos reuniões normalmente mensais, na segunda quinta-feira do mês. Nessa semana, por exemplo, a gente vai fazer amanhã a reunião, porque houve um pequeno atraso da semana passada por questões de agenda, e nós fizemos sempre a reunião na segunda quinta-feira do mês. E o pessoal entra em contato conosco, nós temos o Instagram, temos a parte de comunicação aí do pessoal na própria WhatsApp, o pessoal participa bastante nesse grupo, e eles podem se juntar sim. Então, perfeito. Queria agradecer a presença de vocês aqui, para trazendo esse assunto a conhecimento público, e que seja uma reivindicação de sucesso aí, né? Agradeço muito. Obrigado, Camila. Obrigado pela presença. E você que está nos assistindo, quiser continuar sempre bem informado, continue nos acompanhando através das nossas redes sociais e pelo nosso site lanceitapema.com.br.